E salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos continuar a nossa série do especial de 400 inscritos Flappão. No vídeo de hoje a gente vai finalizar esse menu, né? Até o presente momento a gente colocou apenas o layout da tela de título, mas ainda não há nenhuma interação. E o que nós vamos fazer hoje é justamente essa interação. E a gente vai montar uma estrutura de menus que a gente vai poder reutilizar essa estrutura para todos os menus do jogo. Então fica aqui com a gente e logo após a nossa vinheta a gente começa. Então vamos lá, segura! Muito bem. Vamos lá então. Então vamos começar aqui a nossa estrutura do menu. Até então a gente tem o layout da tela de título, mas não há nenhuma interatividade. E para fazer essa interatividade a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos primeiro fazer uma estrutura de pilha, tá legal? Então por isso que eu deixei esse espacinho aqui e a gente vai entender qual é dessa estrutura de pilha aqui, ok? Então o que vai acontecer aqui, gente? O menu, a gente vai tratar ele como um objeto, certo? Então a gente vai usar um espaço lá das variáveis que vai representar os menus e ele vai ter as suas propriedades. Então a nossa estrutura do menu vai ser a seguinte: a gente vai ter a referência dos botões, a gente vai ter também o índice desse menu, né? Cada menu vai ter o seu índice, a gente também vai ter a quantidade de opções, que vai ser a quantidade de itens que vão aparecer no menu, para que a gente possa fazer a indexação. E por fim, a gente vai fazer uma função, que vai ser a função de cancelar. A gente vai guardar a referência da função aqui dentro. Então, esse aqui vai ser o nosso objeto do menu, tá? A gente vai ter essas propriedades e a gente vai ter também, óbvio, a referência dessa variável, certo? E essa referência aqui é o que a gente vai armazenar aqui dentro dessa estrutura de pilha, porque aí a gente consegue ter acesso a esses dados aqui, que são os dados que a gente vai precisar do menu. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, como que vai funcionar a nossa estrutura de pilha aqui? Assim que o menu é inicializado, vamos supor que a referência, né, eu vou inventar um valor fictício aqui, tá, gente? Vamos supor que a referência desse menu aqui, dessa tela de título, seja 241, supondo. Ok? A referência dessa tela de título é 241. Na hora que a tela de título ela for acionada, a gente vai criar o menu e vai colocar esse 241 aqui na pilha. A estrutura da pilha, a gente já tem um vídeo explicando muito bem como que vai funcionar essa estrutura. Vou deixar o card para vocês visualizarem caso não conheça. A gente já fez isso até por eventos puros. Então, a gente tem o topo da pilha, né? Como a nossa pilha, a gente vai pegar um grupo de variáveis. Eu até deixei aqui uns números como referência, né? Supondo que a gente vai começar na variável 221 e vai até a 226, a gente vai usar esse espaço aqui para guardar os dados da pilha. Então, eu botei de baixo para cima assim por conveniência, tá? Para poder ficar mais fácil de a gente explicar. Porque a pilha, a gente vai, obviamente, empilhando os dados um em cima do outro. Essa é a forma mais abstrata de explicar. É óbvio que em memória não fica desse jeito, mas isso aqui é uma forma da gente visualizar a estrutura funcionando, ok? Então aí a gente coloca o topo da pilha, como está vazio, então é a primeira variável da estrutura. Mas se acontecer desse menu for acionado, o que vai acontecer? A gente vai armazenar o 241 aqui, que é a referência desse menu aqui. E aí a gente troca o topo, a gente joga o topo para o próximo. Logo, o topo que eu estou guardando aqui nessa variável aqui, agora vai passar a ser 222. Tá? E aí, se aparecer algum outro menu, supondo que esse outro menu está na 246, vamos supor, aí esse outro menu que foi chamado, provavelmente foi chamado, não sei, a gente apertou o botão de iniciar, aí apareceu um pop-up aqui de confirmação, por exemplo, né? Então isso aqui já é um novo menu. Então a interatividade vai sair desse menu aqui
e vai ter uma interatividade com esse pop-up que vai aparecer aqui, certo? Então a gente vai pegar, vai guardar a referência desse novo menu, ok? E aí a gente aponta a referência para a próxima variável, certo? E assim vai ser até encher a nossa pilha aqui. Óbvio que a gente não vai usar, acho que a gente não vai usar 6 não, a gente vai usar até menos, viu? Não vai precisar disso tudo para o nosso jogo não. Mas para a gente entender aqui, eu vou deixar desse jeito aqui. E aí assim vai. Beleza. Tá, aí a gente entrou naquele menu, a gente apertou alguma opção e aí abriu um outro menu dentro desse menu. E esse outro menu dentro desse outro menu está no 248. Então a gente vem aqui, põe a 248 e aponta para a próxima variável, o topo da pilha, o próximo topo disponível. O topo da pilha, na verdade, vai ser sempre a última variável aqui abaixo do próximo topo disponível. Então a estrutura de pilha, a gente sempre vai ter acesso somente ao topo da pilha. O que está para baixo dele, a gente não consegue acessar. Essa que é a ideia da estrutura de pilha. A gente não consegue, por exemplo, pegar ele 241. É a mesma coisa que você tentar pegar uma pilha de pratos, né, e você tentar pegar o prato do meio sem derrubar os outros. Então, praticamente, se você não for uma pessoa muito habilidosa, você vai jogar tudo no chão, você vai quebrar toda a sua estrutura de pilha de pratos. Então, a gente pega sempre o prato de cima, certo? É óbvio que no restaurante a gente pega o penúltimo, né? Só que para mesmo assim, a gente levanta o prato de cima para pegar o prato de baixo. A gente precisa tirar ele daqui para que a gente coloque de novo, né? Basicamente a gente faz um pop, faz o push e outro push, né? Vamos dizer desse jeito que a gente faz no restaurante. Bom, então vamos lá, continuando aqui, né? Se você pensar desse jeito fica mais tranquilo de compreender a estrutura. E aí quando a gente for, por exemplo, entrei aqui, aí naquele outro menu eu saí desse menu. Aí eu preciso voltar para esse menu daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai desalocar esse aqui e joga o próximo espaço disponível para a variável de trás de novo. Beleza. E aí então a gente não tem mais esse menu aqui. Ok. Agora vamos supor que eu apertei uma opção que ele saia completamente de todos os menus, como por exemplo, sei lá, você encerrou o jogo, né? Quando você encerra o jogo, você não vai querer voltar para esse menu, você vai fechar todos os menus e fechar o jogo. Aí a gente também vai fazer uma função para isso, que ele vai fazer a limpa aqui e vai voltar a apontar o próximo espaço disponível aqui para baixo. Pronto, aí matou esse aqui, matou esse aqui. Show? Então é isso que nós vamos implementar no vídeo de hoje. Vamos levar isso à prática, que vai ficar bem mais tranquilo. Vamos lá. Voltando aqui no nosso RPG Memes. Então vamos fazer aqui um menu Create. Isso aqui vai ser lá no momento da inicialização. Inclusive, eu vou até correr lá no boot e já fazer a chamada da interface aqui, ó. Porque assim que o jogo foi inicializado, essa estrutura de menu ela precisa ser criada, ela precisa estar preparada para que a gente possa fazer os nossos menus, certo? Feito isso, vamos voltar lá para baixo. E aí aqui é bem tranquilo, pessoal. Eu vou usar o espaço daqui, ó. Vamos criar mais um espacinho aqui. Eu tenho 241, né? Vamos pôr 240 que é mais conveniente. Beleza. Então a gente vai vir aqui, ó. Então, eu vou usar esse espaço aqui, né? Eu vou até seguir o nosso exemplo lá. Muito bem, então eu deixei esses 4 espaços aqui, que é o que a gente vai precisar, tá? Eu vou deixar reservado até o 230, mas a gente só vai usar 4 espaços, tanto que a capacidade a gente vai definir para 4. A capacidade de menus que a gente pode acumular aqui dentro, tá? Então, aqui no 231, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de menu stack p data. Essa aqui vai ser a referência do menu, certo? Da pilha do menu, ok? A gente precisa guardar essa estrutura aqui dentro. E aí, a gente vai ver aqui
que esse 231 ele vai apontar para essa estrutura aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? 221. A gente já colocou, já apontou. Agora nós vamos criar aqui um outro menu. Vou deixar aqui só a interface, que é o menu Clear, e ele será chamado aqui em menu Create. Que a que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a referência, né, da onde está a nossa pilha de menus, vai dizer para o sistema onde está, e a gente vai fazer a limpa nele, né? Vai que tem alguma variável vazada aí, a gente pode ter algum problema, certo? Então a gente vai fazer essa implementação aqui dentro aqui agora. Aqui eu vou fazer uma iteração, certo? Vamos pegar aqui, ó, menu. É o seguinte, eu vou reservar esse espaço aqui pro topo da pilha, tá? Vou deixar ele reservadinho aqui. Menu PIT, menu PITEnd. Beleza. Esse iterador aqui, ele vai pegar a base, né, que seria esse cara aqui. E o itEnd, ele vai ser essa base aqui, no entanto, somado com a capacidade do nosso menu, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Salvo engano, a gente não fez a declaração dessa constante. Então a gente vai fazer aqui no boot mesmo. Aqui, ó, eu já vou aproveitar a carona. Menu stack base. Então aqui o stack base e aqui embaixo a capacidade desse menu. E aqui embaixo a capacidade dessa pilha. Ok? Beleza. Aí aqui a gente pode fazer uma substituição bem tranquila aqui, ó. O menu Create, a gente pega essa base, certo? Aí lá nas constantes, a gente faz aqui, ó. A gente até deixou um to do aqui para a gente só completar aqui, ó. Então vamos lá. O menu Stack Base é a 21. E a capacidade nós vamos colocar aqui 4. Se a gente precisar aumentar, é só mexer nessa constante aqui. Prontinho. Voltando aqui. Agora vamos continuar. A gente abre a iteração. E nós vamos testar aqui. Se esse cara aqui ele passou ou chegou no fim, a gente corta essa zoeira. Só que eu esqueci de fazer o laço aqui, né? Eu já criei a condição direto, não tem problema. Pronto. Aí, aqui é tranquilo. Aqui a limpeza é só zerar tudo, zera a referência do topo, certo? E pronto, e boa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa limpar toda a estrutura. E aí a gente também vai limpar a referência do topo. Em vez de a gente fazer uma função que faça a chamada desse topo, a gente vai guardar ele na variável. Sempre que a gente precisar, a gente acessa ele ali. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai pegar a desreferência desse iterador. E a gente zera ele. Perfeito. E aí a gente aponta agora para o próximo da iteração. Não apareceu. Aí, pronto. Aqui desse lado vai ser só isso. No finalzinho aqui, a gente vai declarar uma nova variável que eu até deixei um espacinho guardado aqui. Por conveniência de organização, a gente pega o topo. Beleza? Pegamos aqui o topo. Brasil, show de bola. E aí, esse cara também a gente soca para zero. Pronto. Menu Clear implementado com sucesso. Agora, nós vamos fazer o método push. O método push é quando a gente insere um elemento novo na pilha. Então a gente vai fazer um menu push aqui. E aqui vai ser o seguinte, ó. Se o topo dessa pilha, né, se o valor, a referência do topo for 0, quer dizer o quê? Que a pilha está vazia. Que é o que a gente fez aqui em menu clear. Quando a gente esvazia a pilha, o valor do topo ele será 0. Então, se esse ponteiro
né, for 0, então significa que a gente já vai pegar aqui, ó, a gente já vai apontar para a base da pilha, né, que é a parte de baixo ali, né, a base de tudo. A gente já aponta ali, não precisa se preocupar em calcular nada não, tá? A gente coloca ele ali, apontou, aí ele já está apontado para a base. Caso esse valor não seja 0, então quer dizer que tem alguma coisa na pilha. Como eu disse, a pilha ela não se preocupa com o tamanho. Você pode até definir o tamanho da pilha, né, pegando de acordo com o último ponteiro do topo e subtraindo pela base. Você também consegue tirar por isso. Mas isso não é o importante da pilha. O que importa na pilha é apenas o topo da pilha, o elemento que está no topo. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. A gente vai ver se tem alguma coisa no topo, quer dizer que tem alguma coisa na pilha. A pilha tem conteúdo. Caso esse topo não existir, quer dizer que a nossa pilha está vazia. Isso aqui já é o suficiente para a gente saber se tem conteúdo na pilha ou não, tá? Então aqui eu vou fazer uma instrução em Destiny mesmo. E aí eu vou pegar esses caras aqui, ó, 231. Então aqui eu vou pegar o cara que está apontando para o topo da pilha, vou somar com 1, certo? Que é o ponteiro, ou seja, se ele está apontando para 221, somando com 1, estou apontando para 222. Se essa referência do ponteiro ele ultrapassar a capacidade, né, aí eu pego o 231, que é a base, e eu somo com a capacidade, que está lá na variável 10, então quer dizer que a nossa pilha está cheia, tá? Então, a gente não pode colocar nada aqui, certo? Inclusive, isso aqui pode ser até interessante deixar como programação defensiva, que aí a gente já consegue fazer o corte ali mesmo. Eu acho que eu só vou conseguir aqui para cima, né? Deixa eu ver. Quero pegar isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma divisória aqui, ó. Pronto. Então a gente faz uma programação defensiva aqui. Se a gente analisar e ver que ele passou, né, da capacidade, ou seja, estourou ali a capacidade, além disso eu vou também fazer o seguinte. Eu vou verificar se o 232 não é 0, tá? Se for 0, nem preciso verificar isso não, ó. Quer dizer que a nossa pilha está vazia, então não tem coisa para colocar, ok? Feito isso, a gente segue aqui, ó. Aí agora a gente vai fazer na condição do senão. Se tem algum conteúdo na pilha, então é só eu jogar a referência dele para frente e está resolvido. Ó, a gente vem aqui e joga a referência para frente. Prontinho. Aí agora o que eu vou fazer? A gente vai ter um argumento que eu vou guardar nessa variável aqui, ó, 235. Eu vou chamar de menu p-data. Tá? Esse aqui é o dado que a gente vai inserir. Tá? Acho que aqui seria até interessante a gente chamar de base, viu? Para não dar confusão com a data aqui de baixo. Tá bom? Acho que fica mais interessante com esse nome. Vai condizer melhor o que a variável faz. E aí a gente coloca aqui, ó, a gente vai pegar a desreferência desse topo e a gente vai definir com essa variável que a gente acabou de criar. A gente vai jogar ela lá para dentro da pilha, certo? Agora, para a gente finalizar essa parte do menu, a gente precisa fazer o pop. O pop é o contrário do push. Se o push a gente insere o conteúdo na pilha, o pop a gente retira o conteúdo da pilha. A gente retira o topo. Né? Lembra-se da pilha de pratos. Se a gente pensar desse jeito, fica mais tranquilo da gente entender. Então aqui é bem de boa, gente. Aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui a gente pode fazer uma programação defensiva, que caso a pilha estiver vazia, ou seja, se o topo for 0, aí por aqui a gente já sabe se a pilha está vazia, a gente nem sequer executa a função. A gente já corta o mal pela raiz ali, ó, para evitar inconsistências. Agora, se tem alguma coisa, então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse topo,
Perdão. A gente vai pegar esse topo aqui e vai subtrair. Vai passar por debaixo ali, igual a gente fez lá no desenhozinho que a gente fez no começo do vídeo. Então agora eu vou testar aqui se o topo ele é menor que a base, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que o topo ele ultrapassou a base, ele está abaixo da base, então quer dizer que a gente já excluiu a base. Se isso aconteceu, aí a gente zera aqui de novo, ó, o top para a gente indicar que a pilha está vazia novamente, certo? Então essa estrutura de pilha de menus a gente já fez, tá pronto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar lá no nossa tela de título. Aqui, ó. E a gente vai fazer a chamada desse menu. Aqui, ó. Vamos fazer a chamada desse menu. Ó, lembra desse ciclo que a gente deixou aqui como temporário? Agora a gente já pode fazer a chamada do menu aqui, ó. Montar menu. Beleza. Então aqui, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a estrutura aqui, certo? Eu vou usar, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou pôr 260 e aqui, esse espaço aqui fica só para os menus. Então tá aqui, pessoal. São essa estrutura aqui que a gente vai precisar. Então a gente vai ter a base dos botões, certo? Que vai ser o conjunto dos botões que a gente vai guardar dentro do array. A gente tem o índice do menu, a gente tem as opções e a função de callback do cancelamento. Então aqui eu vou copiar e colar essa turma aqui, que aí vai ser o terceiro menu. Segundo menu, perdão. Terceiro, já estou lá na frente já. Vou montar por enquanto só A e o B. Se eu sentir a necessidade de fazer um C e um D, a gente coloca aqui depois. Mas acredito, pelo planejamento do jogo, a gente vai usar só dois menus empilhados um ao outro. Mas vamos deixar aí uma margem para até 4. Só para dar aquela segurança, tá? Então tá aí, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa referência aqui, ó. Eu preciso pegar a base do botão que a gente já criou aqui, ó. Tá nessa variável aqui. Então, ó, a referência dos botões, a gente vai pegar sempre o primeiro botão, aí depois a gente vai dando sequência depois. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Aqui, para a gente não precisar montar uma estrutura de vetor, a gente vai pegar a referência do botão que a gente criou lá na interface gráfica, do objeto. A gente coloca aqui. Aí, se a gente precisar acessar, por exemplo, um outro botão, né, caso tenha mais de um botão na tela, a gente pega a base, multiplica pelo tamanho, né, que tem esse objeto, e aí a gente consegue ter acesso ao segundo botão, por exemplo. Não, o segundo, o terceiro e assim por diante. Aí aqui o índice a gente limpa para 0, porque a gente quer que ele comece na primeira posição. Quantidade de botões que esse menu vai ter. Só tem um botão só, que é o botão Start. Ok? E aí, a gente vai ter o de cancelar, certo? O botão de cancelar, ele já vai chamar a função da confirmação de saída, que a gente vai implementar ainda. Eu vou até guardar esse camarada no próximo aqui, 37. Tá? Já vou guardar ele aqui no 37 mesmo. Beleza. Na verdade é o menu A, né? Não o menu B. Ok. Então a gente já tem a estrutura. Agora a gente vai fazer o push, né? Já que a pilha já existe, então a gente não precisa ficar criando a pilha toda santa hora. Só que a gente precisa dar o argumento que a gente definiu aqui, ó. Que vai ser nada mais, nada menos que, no caso aqui, ó, a gente vai pegar a variável do primeiro menu, 241. Tá? A gente vai pegar esse 241 aqui e usar de referência. E a gente está colocando esse menu dentro da pilha. É isso que eu estou fazendo aqui. E aí a gente faz, por fim, o menu push.
Beleza. Feito isso, ó, essa nossa tela já está pronta. Feito isso, a gente vai continuar aqui a implementação. A gente vai criar aqui uma nova função chamada menu loop thread. Esse camarada aqui, já pelo sufixo ali, a gente sabe que é um processo paralelo. E ele vai acontecer quando o jogo já estiver em execução. Se o jogo, por exemplo, se tudo carregou bonitinho, né? O jogo, digo assim, o programa, né? Não o jogo em si, né? Lá a jogatina ainda. O programa foi carregado corretamente, está rodando, o Flappy está rodando. A gente vai fazer aqui a implementação, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos testar. Ó, então a gente vai testar aqui, se a pilha estiver vazia, a gente desativa o switch que nós vamos criar aqui agora. Então nós vamos chamar aqui de menu active. Ok? A gente desativa o menu e para por aqui. A gente não executa o resto daqui para frente. Agora, caso tenha alguma coisa, a gente mantém o switch ativado para garantir aqui. A gente precisa desse switch aqui no jeito. E aí, a gente vai chamar uma outra função aqui, ó, chamada menu update. Vamos só deixar a interface por enquanto. A gente chama aqui. Beleza. Aí aqui está tranquilo. Aqui a gente vai fazer a tratativa das teclas, caso o menu esteja ativado, é claro. Então a gente vai ter a gente vai bater só o botão esquerdo e direito, tá? Tecla esquerda pressionada. E aqui embaixo a tecla direita. Tecla direita. Pronto. Aí beleza. Aí para a gente certificar que a tecla esquerda foi pressionada, basta a gente fazer um teste com o switch. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Left key pressed. Se ele foi pressionado, maravilha. Aí o que a gente precisa fazer aqui? Então a gente vem aqui, ó, e a gente vai verificar se esse menu possui uma base de botões. Então vamos lá. Eu vou colocar a mesma estrutura que a gente pegou daqui, ó. A gente vai precisar desses camaradas que a gente vai reproduzir aqui embaixo aqui também, ó. E aí aqui vai ser o genérico. A gente vai pegar a referência para poder usar em todos, tá bom? Então eu vou botar a mesma estrutura do objeto aqui. Esses dados serão todos recuperados no menu update, tá? Então não se preocupem. Vou deixar aqui no jeito. A gente tem aqui, ó, menu on cancel. Aí sobrou aqui para a gente poder botar mais uma variável que a gente vai usar aqui, tá? Mas a gente vai usar mais algumas, certo? Eu acho que eu vou até jogar aqui para cima. E sobrou espaço aqui mesmo. A gente não, com certeza a gente não vai usar isso tudo de pilha. Deve usar até aqui o 224. A gente tem que pra cá, não tem problema. Beleza. Pegar esse botões, né? Se ele tiver 0, ou seja, quer dizer que não tem nenhum botão nesse menu. Então não vai acontecer. Ok? Beleza, eu criei as variáveis aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, se ele for maior que 0, a gente consegue testar as teclas aqui. Tá bom? Isso aqui é uma forma da gente prevenir aqui. A gente já deixa aqui dentro tudo bonitinho. Então vamos lá. Então aqui a gente vai fazer a movimentação do nosso índice. Tá? Vamos lá. Aí aqui a gente vai fazer já um decremento. A gente vai fazer a desreferência de uma variável que a gente vai criar. Tá? Já vou até criar aqui de uma vez. Nós vamos precisar dela aqui. Que é esse cara aqui. Vou até usar o espaço aqui de cima. Ó. Vou chamar de... aqui no 230. Menu
PTR, vai ser o ponteiro, 230. 230. Mais um aqui dentro. For menor que 0, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu tô pegando esse índice aqui, né? Que, na verdade, o 230 é o ponteiro do menu. Então o ponteiro está pegando a primeira propriedade. A primeira propriedade é os botões. Só que para eu ter acesso ao índice, eu preciso somar com 1. Tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui é isso. Ele já fez o pré-decremento, né? Já verificou. Se ele for menor que 0, então a gente precisa colocar ele de volta para a base. Certo? Então eu vou pegar esse camarada aqui já de uma vez, ó. Ele vai receber o das opções, né? Que é o 238. Ó, ele voltou, na verdade nem voltou para a base, ele está indo para a última opção. Né? Aqui basicamente estou apontando o índice para a última opção de novo. Ok, agora nós vamos pegar o da tecla da direita. O da tecla da direita, ele vai ser um pouquinho diferente aqui, ó. A gente vai fazer em vez de fazer um pré-decremento, a gente faz um pré-incremento e verifica se ele ultrapassou a capacidade. Se essa capacidade for ultrapassada, ele vai voltar para o primeiro índice. Tá? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Faltou a condição para verificar se está pressionando o botão de direita. Joga ele aqui para dentro e pronto. Beleza. Agora a gente vai ter a tecla de seleção pressionada. Que vai ser do lado de fora aqui mesmo. Tá? Que aí aqui pode ser independente de menu ou não. Essa tecla de seleção pressionada, a condição dela já é diferente. Aqui eu preciso saber se esse botão que a gente atualizou lá no... Isso aqui tudo vai ser tratado no menu Update. O botão já existe aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Se o On Action, se tem alguma coisa no On Action, né, ou seja, maior que 0, a gente pode testar se o botão de selecionar foi pressionado. Pronto. Aí o que vai acontecer? A gente vai pegar esse mesmo camarada e vai executar ele. A gente vai chamar aqui, ó, call common event, que está na variável 208. A gente chama, né, caso tenha o botão para executar alguma ação, caso a gente selecione o botão, né, então ele faz a chamada aqui. Agora a gente vai fazer a tecla de cancelar. Tecla cancelar pressionada. Aqui a condição, né, a gente já percebeu que vai ser caso tenha uma callback de cancelar, que está aqui. Caso tenha, e se também o botão de cancelar foi pressionado, porque não adianta, né, tem que verificar se está pressionado, a gente chama essa mesma função, que está na variável 239. Pronto, aqui está feito. Agora, para a gente finalizar de vez essa parte de menu, a gente vai fazer o menu update. Aqui já é um pouquinho mais enjoado, que aqui a gente vai mexer com um ponteiro, certo? Então aqui eu vou até separar em comentários, que é que a gente vai armazenar aqueles dados que a gente usou ali no loop thread, a gente vai armazenar tudo aqui, certo? Então a gente tem o menu atual, a gente tem o botão atual do cursor, e beleza, por enquanto só isso. Vamos lá. Então a gente vai fazer aqui, ó, o menu PTR que a gente criou aqui, que é a referência do menu, vai ser a desreferência do topo da pilha.
Ok. Agora a referência dos botões. Vamos lá. Referência dos botões. Aqui vai ser, no nosso caso, a desreferência do PTR. Já que o botão está na base, então a gente já pega a desreferência dele aqui. Aí, eu vou pegar esse PTR aqui. Já que ele está sendo útil aqui, eu vou passeando ele nas variáveis. Então agora ele já apontou para o próximo. Aí a gente vai pegar, vou até copiar e colar, vai dar no mesmo, viu? Mas assim, ó. Aqui é só trocar, ó. A gente troca pelo índice. Aqui as opções. Agora que eu vi aqui, a opção está sem prefixo. Aí. Ai, tomara que não tenha cancelado. Ufa, pensei que eu tinha cancelado, nossa senhora. E aqui... Não, cancelou sim aqui, ó. Desfez o corno aqui. Nossa, peguei errado ainda. Ainda bem que eu peguei errado, que eu pude me atentar nisso. Ó, índice. Aí aqui em cima, as opções. Beleza. Aí agora a gente vai pegar a callback de cancelamento. Callback de cancelamento. Pronto. Já temos tudo aqui. Agora a gente vai pegar as coisas do botão do cursor. Vamos lá. Aqui eu vou declarar uma variável que eu deixei guardadinha aqui embaixo, ó, que vai ser o nosso botão atual que a gente está mexendo. Tá? O botão atual está aqui. Aí aquilo que eu falei lá anteriormente, a gente vai pegar o índice, vai multiplicar pela capacidade dos botões do menu, né? A capacidade do objeto do menu, né? Inclusive acho que a gente pode até pôr numa constante isso aqui também. Ó, menu obj capacity. Certo? A gente vai pôr, na verdade, aqui embaixo. A gente vai pegar aqui, ó. O pivot button, a gente vai multiplicar pela capacidade. Vamos já declarar essa constante de uma vez. Então vamos ver quantas propriedades tem o botão mesmo. Vamos conferir aqui, ó. A gente tem aqui logo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui que a gente consegue ver melhor. Ó, a gente tem 1, 2, 3. 3 propriedades, certo? Então esse vai ser o valor da nossa constante. Cadê? Menu. Aí aqui a gente tem o constante. Obj capacity 3. Capacidade do objeto 3. Pronto, aí a gente já pode voltar aqui tranquilamente. E aí aqui a gente soma com a base. Para a gente conseguir chegar certinho ali. Somou. A gente pode até pegar o próprio buttons aqui, ó, que já é a base por si só. Pronto. Se a gente tem essa referência, né, essa base, ó, vamos lá. Se essa base ela for maior que 0, então quer dizer que a gente tem o botão ali no jeito, né? Já que a gente teve acesso aqui, ó. Então, se tem algum botão, aí a gente vai pegar as propriedades do botão e vai jogar para cá, ó. Logo a gente tem isso aqui, ó. Cadê, ó? Button Picture ID. Ele vai receber a desreferência do... Aí eu vou até usar aqui o botão atual mesmo, ó. Que aí depois a gente volta lá de novo, tá bom? Sem problema nenhum. Ó, soma aqui.
Vamos aqui, beleza. Aí eu posso até copiar aqui. Aí agora, vamos lá, continuando. A gente pegou a imagem, certo? Agora nós vamos pegar a folha da imagem. E da folha da imagem, a gente tem a callback de seleção. Callback de seleção. Aí, para a gente poder voltar lá nos eixos, né, para a gente apontar de volta para o primeiro, a gente subtrai a 2 aqui. Pronto. Beleza, maravilha. Se a gente tem isso, a gente tem a posição do cursor também. A gente vai atualizar aqui. Atualizar botão de acordo com a posição do cursor. Aí a gente atualiza aqui. Aqui a gente já tem prontinho, ó. Aqui no próprio Draw Button, a gente tem esse camarada aqui, ó. Vamos copiar esses 3 camaradinhos aqui. O button frame a gente vai mudar para 1, que a gente vai mudar para o estado de ativo. E aí aqui, o botão, né, do objeto, a gente vai apontar para o botão atual. Current Button. Aqui, ó, esse camarada aqui. Pronto. Então a gente tem a lista dos botões, né, onde começam todos os botões, e a gente também recuperou o botão atual em base disso aqui. Prontinho. Agora a gente vai fazer um outro teste, que é caso não tenha nenhum botão, certo? Caso não tenha nenhum botão, eu vou aproveitar esse grupo aqui, ó. Vou colar aqui embaixo e tirar esses incrementos aqui, ó. Aqui, ó, a gente bota tudo 0. Ó, 0, 0 e 0. Ou seja, a gente está indicando aqui que não existe nenhum botão. Ok? Não existe nenhum botão. Aí, pra gente, como a gente quebrou aqui em cima, né, os PTR e tudo, a gente pode voltar, depois de volta aqui, ó. Apontar de volta para a base. A gente vai pegar esse menu PTR, a gente mexeu nele, a gente põe ele de volta, apontando para a desreferência do topo. Né? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Aí a gente tem a base de volta aqui. Prontinho. A parte do menu está pronta. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver aqui, ó. Tela de título. Tá aqui embaixo. Ó, CMD Start por enquanto não tem nada. Vamos pôr uma mensagenzinha aqui para a gente ver o comando de botão funcionando. Começou. Mas aí também não faz nada. A gente não sai do menu, não acontece nada. A gente vai permanecer aqui dentro do menu desse jeito. E aí aqui, a funçãozinha que a gente criou, a gente coloca por enquanto sair. Depois nós vamos implementar com mais calma essa função aqui. Pronto. Vamos ver se deu certo. Deu alguma zebra. Aham, como sempre, né? Vamos ver. Passou do ARRI 202. Será que ele está apontando para o botão certo? Provavelmente não. Vamos ver. Quem está entregando 202? 215. 215 está vazio, não tem nada no 215. Beleza. Vamos fechar aqui. A gente tem que ver que a expectativa aqui é que esse 237 ele nos entregue 0. Se ele estiver entregando 1, o problema está aqui. Vamos ver. Ah, isso mesmo. Está entregando 1. Então aqui está certo. O que não está certo é aqui, ó. Ó, botões, índice. Ó, tá vendo um a mais aqui, ó, de supetão. Ó, veio um intruso aqui, ó. Quer ver, ó. A gente tem botões, índice, botão, callback de cancelar. Botões, índice,
opções e botão de cancelar. Acho que foi naquela hora que eu cliquei sem querer no botão de cancelar, a gente se desencontrou. Pronto, resolvido. Muito bem, pessoal. Então, ele já deixou apontado certinho para o primeiro índice. Se eu apertar Enter, não aconteceu nada. Se eu apertar Cancelar, sair. Tá, o botão de cancelar está funcionando. Beleza. Vamos ver por que o botão de selecionar não funcionou. Será que é porque o botão não tem nenhuma callback? É o que me parece. Vamos ver aqui. Maior que 0. Beleza. Deixa eu ver como é que está o OneAction aqui. Eu não tenho OneAction aqui, né? Por isso que não funcionou. Aqui, ó. Pegou a folha de novo. Ei, caramba. Vou voltar aqui, ó. OneAction. Pronto. Agora sim. Agora vai funcionar. Porque agora ele está apontando para a callback certinha. Vamos lá. Apareceu, apertou, começou. Pronto. Aí agora, rapaziada, é questão a gente fazer o menu de sair, tá? Só que isso vai ficar para o próximo vídeo, porque esse aqui já está bem extenso, beleza? E aí a gente vai fazer agora o botão de sair, de fechar o jogo, tá? Mas basicamente a estrutura do menu já está pronta. É só a gente reusar isso aqui e ser feliz, tá bom? Então fica por aqui. Até a próxima, bons estudos e eu fui!